Olá, boa tarde. Pessoas com câncer têm direitos e benefícios assegurados pela legislação. Mas mesmo assim ainda há casos que vão parar na justiça. No Jornal da Justiça de hoje vamos detalhar quais são esses direitos e benefícios. E você vai ver também. Operação Luz na Infância. Com autorização da Justiça, a Polícia Civil cumpre mandados em 10 estados e em mais 4 países. Pelo menos 16 pessoas já foram presas em flagrante durante a ação. Ataque de hackers. Superior Tribunal de Justiça garante que todos os dados estão preservados no sistema de backup do tribunal. O ataque hacker na rede de informática do STJ foi detectado na tarde do último dia 3. E ainda por precaução, o Tribunal Superior Eleitoral intensifica todos os procedimentos de segurança virtual nos sistemas internos e externos da Corte. Com autorização da Justiça, policiais civis cumprem mandados judiciais em 10 estados brasileiros. A 7ª fase da Operação Luz na Infância é coordenada pelo Ministério da Justiça e investiga exploração sexual infantil na internet. A operação cumpre 137 mandados de busca e apreensão em 10 estados brasileiros. A ação para combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet também ocorre na Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos. Durante a operação no Brasil, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e dispositivos de informática como DVDs, pendrives e HDs, que teriam sido usados para a prática dos crimes. Pelo menos 16 pessoas já foram presas em flagrante durante a ação. A legislação brasileira prevê pena de até 4 anos de prisão para quem armazena esse tipo de conteúdo envolvendo menores. Quem compartilha pode ser preso por até 6 anos e quem produz conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes pode pegar até 8 anos de prisão. O Superior Tribunal de Justiça divulgou um comunicado na noite de ontem, esclarecendo que após o ataque hacker sofrido na rede de informática do tribunal, todos os dados estão preservados no sistema de backup. A repórter Jéssica Castro tem mais informações. O ataque hacker na rede de informática do STJ foi detectado na tarde do último dia 3, quando aconteciam as sessões de julgamento das turmas. De imediato, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, acionou a Polícia Federal e foi instaurado um inquérito. O tribunal também está contando com a colaboração do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro para auxiliar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal na restauração do sistema de informática. Não foram perdidas informações sobre processos judiciais, contas de e-mail e contratos administrativos. Os trabalhos para a reconstrução do ambiente de informática estão em andamento e a previsão é que as atividades voltem ao normal na próxima terça-feira, dia 10 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu nota de esclarecimento sobre reforço na segurança virtual. Novos procedimentos já foram adotados por lá. E é para lá que vamos agora, direto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, falar ao vivo com a repórter Daniela Ramalho, que tem os detalhes. Oi, Dani, muito boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, por causa desse ataque cibernético contra o Superior Tribunal de Justiça, da tentativa de invasão a outras instituições e da proximidade das eleições, foram intensificados todos os procedimentos de segurança nos sistemas internos e internos da Corte. Nesse período, medidas preventivas sempre são tomadas, mas diante do cenário excepcional, houve um reforço na segurança virtual e novas providências foram adotadas. É importante lembrar, viu, Rafa, que a urna eletrônica não é conectada a nenhum dispositivo de rede, seja por cabo, Wi-Fi ou Bluetooth. Além disso, depois da totalização dos votos, os envios das informações pelos TRS são feitos por uma rede privada que é criptografada. Ou seja, num caso como esse, não seria possível modificar, por exemplo, o resultado de uma eleição. Rafa, é com você. Muito obrigada pelas informações, Dani.
A compra de votos é uma das condutas ilícitas mais comuns em anos eleitorais. Mas isso é crime e o eleitor deve fazer. O que o eleitor deve fazer, a quem procurar para fazer a denúncia diante desse crime eleitoral, é o que você vai acompanhar agora na reportagem. São tantas promessas, doação de algum bem, transporte coletivo até o local de votação, refeições, dinheiro. Tudo isso em troca de voto. Em época de eleição tem gente que faz de um tudo para ser eleito. Mas isso é crime. As penas vão desde o pagamento de multa pesada à prisão, que pode chegar a 4 anos. No caso do infrator ser um candidato eleito, pode até perder o mandato e ficar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral está sempre de olho nisso. Este ano, inclusive, a Justiça Eleitoral vai contar com a ajuda da tecnologia para monitorar alguns colégios eleitorais. A criminalidade convencional, que é esta da compra dos votos, que degrada a democracia, como a criminalidade de transporte ilegal, boca de urna e outros atos ilícitos praticados no dia das eleições. Para combater esta criminalidade que eu chamei de convencional, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça, se aparelhou adquirindo uma expressiva quantidade de drones altamente sofisticados que de alta distância e relevante altitude é capaz de filmar com muita precisão as aglomerações e os eventuais comportamentos ilegais, o que é um avanço importante no enfrentamento desse tipo de criminalidade. A prática ilegal ainda é comum durante as campanhas eleitorais. Segundo dados da Polícia Federal, atualmente há 757 inquéritos em andamento que investigam a compra de votos. Desse total, 114 foram instaurados este ano. E o eleitor pode ajudar a Justiça Eleitoral a identificar os infratores. É possível denunciar em tempo real qualquer irregularidade pelo aplicativo Pardal. A ideia é facilitar a apuração pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Ministério Público Eleitoral. São os eleitores atuando como fiscais da eleição. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Vieira, explica qual é o próximo passo depois da denúncia pelo aplicativo. O cidadão que detectar uma compra de votos e tentar utilizar o sistema Pardal, ele vai ser redirecionado para o site do Ministério Público Eleitoral com competência naquela localidade onde está sendo registrada a ocorrência. A partir daí, o Ministério Público pode solicitar a abertura de um inquérito ou mesmo fazer uma investigação por si só que leve à apuração dos fatos nas duas esferas, civil e criminal. A denúncia também pode ser feita diretamente à Justiça Eleitoral. O eleitor pode levar os fatos ao promotor da localidade, fazer uma declaração formal e pedir a investigação do caso. E vale lembrar que a Justiça Eleitoral ela está tomando todos os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus. O eleitor é obrigado a usar máscara, álcool gel e, de preferência, levar a caneta na hora de votar no próximo dia 15 de novembro. Veja a seguir um bate-papo sobre o que diz a legislação em relação aos direitos de pessoas com câncer. Os detalhes daqui a pouco, volto já. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização, é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar. O diagnóstico precoce para todos os tipos de câncer é muito importante. A lei garante exames e acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, como também garante direitos e benefícios. A luta contra o câncer de mama começa muito antes do diagnóstico. É preciso visitar o médico todos os anos para identificar a doença o quanto antes e minimizar o risco. O câncer de mama é o que mais causa mortes no Brasil em relação aos outros tipos da doença. Pacientes com câncer têm direitos e benefícios assegurados, entre eles o de receber atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. O primeiro tratamento, inclusive, tem prazo para começar, até 60 dias contados a partir do diagnóstico da doença.
As mulheres que precisaram retirar a mama por causa da doença também têm direito à cirurgia reparadora pelo SUS. O procedimento deve ser feito de preferência na mesma cirurgia de retirada da mama. O acompanhamento da doença por meio de exames realizados pelo SUS é uma garantia legal. Também estão previstos em lei a assistência integral à mulher e o trabalho informativo sobre a doença para prevenir e detectar logo no início a doença. Apesar de toda a previsão legal, esta mulher enfrentou vários problemas no SUS. Situação que começou no diagnóstico do câncer de mama em 2013 e seguiu até a realização da cirurgia reparadora. Quando eu estava na segunda quimio, que já tinha caído o cabelo todo, que graças a Deus agora está grande, né? Daí eles me ligaram do posto para consulta com o mastro. Já estava o quê? Com 3 meses. Isso foi em abril que eu consultei lá e fui diagnosticada em maio. Em junho eu comecei os exames, em julho a químio. Já estava com abril, maio, junho, julho, agosto. Me chamaram em setembro. Estava com 5 meses de espera para uma consulta com a mastro. Além disso, as pessoas que já tiveram câncer têm direito a receber auxílio doença se houver incapacidade para o trabalho por causa da doença. Outros benefícios: saque do FGTS, isenção do imposto de renda, prioridade em processos judiciais e administrativos e isenção de impostos, como IPVA, a depender do estado. Helena, que passou por tratamento de câncer de mama nos últimos 2 anos, tenta, desde 2019, ficar isenta de pagar o IPVA do carro dela. É um procedimento muito desgastante, caro, tudo demanda tempo, as distâncias, eu não podendo me locomover por conta do grupo de risco, e tudo isso está me deixando muito chateada. Quer dizer, é um direito que você tem, que a lei prevê, e você recorre e eles colocam todas as dificuldades do mundo. Bom, em nota, o Detran do Distrito Federal informou que a Helena, a nossa entrevistada que você acabou de ver na reportagem, ela está apta a dirigir e que isso pode ter feito com que o pedido de isenção do IPVA dela tenha sido negado pela Receita Federal, que é o órgão que, segundo o Detran, tem concedido o benefício a quem possui restrições para dirigir, como alguma doença ou quem tem alguma deficiência física. E para detalhar o assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a advogada Kênia Amaral Duarte, que é especialista em direito da saúde. Doutora Kênia, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço. Bom, a reportagem da Carolina Chaves, ela já elencou ali alguns direitos e garantias, né? Eu queria que a senhora enfatizasse mais uma vez quais os direitos que são desconhecidos por boa parte da população brasileira e como pleitear esses benefícios. Bom, alguns direitos você já falou aí na matéria, como a lei dos 60 dias para começar o tratamento. E agora, em 2018, tivemos uma alteração nessa lei, que começaram a chamar a lei de 90 dias, que é, no máximo, 90 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento, que é uma lei bastante importante também. As legislações que obrigam tanto o SUS quanto os planos de saúde a fazerem as cirurgias reparadoras também são legislações federais. E temos aí, como você também mencionou na reportagem, alguns direitos que são municipais, que são de legislações municipais, que não são de leis federais, então não estão disponíveis para todos os estados, como vocês mencionaram, a isenção de IPVA e a isenção de IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, que também é um imposto municipal e cabe às leis municipais dar essa isenção. Na legislação federal, a gente está falando dessa lei dos 60 dias, a lei dos 90 dias. Caso não haja o respeito a essa legislação, o paciente, caso seja um plano de saúde, pode entrar primeiro em contato com a ANS e, no caso do SUS, primeiro com as ouvidorias e, por fim, se não for resolvido, judicializar a questão. Doutora Kênia, eu observo que nós temos aí inúmeras legislações, né, no âmbito estadual, federal, enfim, mas qual é o desafio, o principal desafio, o obstáculo, o entrave para dar efetividade a essas normas vigentes?
Bem, o entrave é muita burocracia. Por exemplo, para isenção do imposto de renda, precisa entrar em contato com a Receita Federal. Para isenção do IPVA, precisa entrar em contato com a Secretaria de Fazenda, todos em formulários próprios, e demanda tempo. A burocracia, eu creio que seja um dos entraves que mais pesam nessa questão. O tratamento de câncer, ele exige, né, uma série de cirurgias, medicamento adequado, uma série de insumos que só são distribuídos pela rede pública de saúde, pelo SUS. A gente sabe que esses pacientes têm direitos que estão previstos na lei, ok, mas existe uma lista da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, um rol ali de atendimentos que devem ser custeados pela rede pública e pelo plano particular? Existe essa diferenciação? Esse rol da ANS determina o que os planos de saúde têm que oferecer, são obrigados a cobrir, e essa lista é atualizada a cada 2 anos, e na última atualização dessa lista, que foi no ano passado, se eu não me engano, entraram nesse rol mais 18 novos procedimentos e exames mais modernos. No caso do SUS, os exames que o SUS cobre, que o SUS oferece, eles precisam estar incorporados pela CONITEC, que é uma comissão nacional de incorporação de novas tecnologias no SUS, e também de medicamentos. Mesmo que haja prescrição de um medicamento, que o paciente seja do SUS ou de plano de saúde, ele tem que ser um medicamento registrado pela Anvisa e um exame também autorizado, tem que seguir todas as normas. Doutora Kênia, durante o distanciamento social, né, imposto pela pandemia da Covid-19, muitos tratamentos foram suspensos, né? Às vezes, os pacientes, por medo ou por outra situação, eles abandonaram o acompanhamento. Quais são as principais queixas, a senhora da área do direito médico? Sim, posso citar como exemplo aqui no Distrito Federal, tem faltado medicação para os pacientes de câncer, né? Tem uma questão também envolvendo planos de saúde. Tenho recebido demandas de pessoas que foram demitidas agora durante a pandemia e têm o direito de arcar com os custos e continuar com o plano de saúde, mas não estão conseguindo, pessoas com câncer que não estão conseguindo continuar nesse plano de saúde e continuar seu tratamento de câncer. Certamente matérias que deverão ser judicializadas, né? Com a pandemia daqui para frente, cada vez mais a chamada judicialização da saúde. Doutora Kênia, certamente. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada, Rafaela. Obrigada. E você vai ver a seguir no próximo bloco, Eleições 2020. Saiba como denunciar a compra de votos. Essa e outras informações do Poder Judiciário você confere daqui a pouquinho. Até já. A Constituição serve para mim como um instrumento de consulta universal. Sempre que tenho alguma dúvida, sempre que alguém me traz algum problema e espera que a gente possa encontrar soluções, respostas, é sempre bom ter uma Constituição do lado. Uma resolução da Agência Nacional do Petróleo de 2007 proíbe a venda de combustível pela distribuidora a um posto de outra bandeira. A vedação foi questionada por uma empresa na Justiça Federal, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a apelação da distribuidora por entender que a resolução visa proteger o consumidor. Confiança na bandeira do posto de combustível. Esse é um dos critérios adotados pelos motoristas na hora de escolher onde abastecer o veículo. Ao optar por uma bandeira, o consumidor acredita que pode ir a qualquer posto com aquela marca e o combustível será o mesmo, adquirido exclusivamente de um único distribuidor identificado. A revenda de combustível fornecido por empresa diferente daquela cuja marca é exibida no estabelecimento é vedada pela Resolução 7 de 2007 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.
uma proibição que foi questionada na Justiça Federal por uma distribuidora, que defende a ilegalidade da resolução. Já em primeira instância, a Justiça no Distrito Federal não reconheceu qualquer ilegalidade na resolução, por entender que a norma resguarda o interesse do consumidor, que ao escolher o posto pela bandeira, precisa ter a garantia de estar adquirindo o produto com a qualidade da marca exibida no local. A distribuidora recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas a sexta turma manteve a sentença. Para o colegiado, a afirmação da distribuidora de que os combustíveis mantêm a mesma qualidade independentemente da fonte não condiz com a realidade do mercado, visto que ainda é possível constatar a venda de produto adulterado ou de má qualidade. Portanto, é importante considerar o argumento da ANP de que a distribuidora é responsável por adicionar produtos aos combustíveis e pela certificação do que é fornecido ao consumidor. A sexta turma ressaltou o entendimento do STJ de que, se o posto varejista negocia combustível de origem diferente da marca mostrada no estabelecimento, ele está enganando o consumidor. A prestação de contas da venda de objeto de garantia fiduciária não pode ser exigida na busca e apreensão. Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Quando as prestações de um bem financiado não são pagas, o credor do financiamento, ou seja, aquele que emprestou o dinheiro, pode entrar com uma ação de execução para que o saldo devedor seja totalmente pago ou entrar com uma ação de busca e apreensão do bem, para dessa forma obter a posse plena e vendê-lo para sanar a dívida. Quando feita a ação de busca e apreensão, o objeto for vendido e essa venda for o valor maior do que o da dívida, esse valor a mais será devolvido para o devedor. Caso, após a alienação, esse valor não seja suficiente para arcar com a dívida, o devedor continuará devendo e terá que ser feita uma ação de execução para que se cumpra ou uma ação de cobrança para que se cumpra o restante daquele valor devido. No caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Obteve decisão favorável para rescindir o contrato de alienação fiduciária de um veículo e consolidar a propriedade do bem. O espólio de uma mulher, então, exigiu que a instituição fizesse a prestação de contas da venda do veículo. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que essa prestação de contas só seria possível por meio de uma ação própria. O espólio recorreu ao STJ. No recurso à Corte Superior, ele argumentou que seria possível a efetivação da prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, não havendo necessidade de ajuizamento da ação autônoma. Porém, a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, citou o precedente da quarta turma e observou que as questões sobre venda extrajudicial, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Com isso, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão e negou o pedido do espólio. O Tribunal de Justiça do Maranhão formalizou hoje pela manhã a adesão ao Plano Executivo Estadual do programa Fazendo Justiça. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que busca parceria com os tribunais estaduais para tentar melhorar o sistema carcerário em todo o país. O programa foi pensado para garantir direitos básicos definidos na Constituição Federal nas diferentes fases do ciclo penal e socioeducativo, desde a prisão ou apreensão até a sentença ou apuração do ato infracional. A ideia é que cada estado e o Distrito Federal tenha seu próprio planejamento, já que enfrentam realidades diferentes. O projeto atua também na construção de políticas para melhorar a gestão judiciária, com alternativas penais, opções para egressos do sistema penitenciário e de internação de menores e ações para conter a superlotação das unidades carcerárias. O Fazendo Justiça é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É uma iniciativa da gestão Luiz Fux à frente do CNJ e conta ainda com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Até o fim do mês, Mato Grosso do Sul e Sergipe também vão fazer parte do projeto. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui para você. Um excelente fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até segunda-feira.